A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Eu, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Glória a Deus. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade, onde aqui estamos com o propósito que Deus colocou em nosso coração para trazer a verdade de Deus revelada. Não estamos aqui para combater com a sua crença, nem para falar de religiosidade. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, pura e simples como ela é, mas que ela tem um poder gigantesco, poder para salvar vidas, poder para nos transformar em filhos de Deus, que hoje é o tema que a gente quer usar aqui, tema maravilhoso. Então, medite bastante nas palavras que serão dadas, guarde no seu coração o que você ouvir aqui. São palavras diretamente do coração de Deus para o seu coração e tudo com embasamento bíblico, né? Nada Sim. que para ficar aqui que é da boca de um homem, mas é diretamente do coração de Deus, não é mesmo, pastor? Tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus, irmão Deus. E realmente é o que vamos hoje aqui abordar, né? Discorrer aqui pela palavra de Deus é um assunto muito importante, né? Porque nos fala da natureza dos filhos de Deus, né? Da origem dos filhos de Deus, e é uma coisa que é um pouco que desconhecida ou mal interpretada ou mal considerada, né? Mas é uma coisa muito importante, porque foi uma coisa que foi um dos aspectos muito importantes da redenção, né? Como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, né, que através de Jesus como filho, ele trouxe muitos filhos para a glória, ou seja, gerou muitos filhos para Deus, né? Então, é um assunto muito importante porque isso foi uma obra muito grande, né, que Jesus fez em ampla em muitos aspectos, né? E hoje nós vamos aqui tratar, né, pontuar alguns, né, dentro desse limite de tempo aqui, né, esse assunto, esse tema muito importante que vai ser muito gratificante e edificante para todos que assistirem e ouvirem com certeza essa mensagem em nome de Jesus. Vai Amém? ser com certeza. Novamente eu pontuo, anote o que você ouvir aqui, guarde no seu coração. Como é um vídeo no YouTube, você pode rever quantas vezes você achar necessário. Ouça ele, assista ele no seu tempo, porque ele vai falar muito no seu coração, em nome de Jesus. Hoje o tema da mensagem que a gente quer trazer aqui, a gente já falou sobre muitas coisas importantes, tem sido falado aqui, e hoje um dos principais assuntos da Bíblia para você é a identidade que Deus te dá quando você crê na obra de Cristo. A identidade que você recebe, a filiação. Então, a gente quer tratar sobre a nossa identidade. Amém, pastor? Amém. Você quer começar hoje, então? Sim, eu quero aqui me utilizar da palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, né, de nosso Senhor Jesus, escrito aqui por João, no capítulo 20. Então, em João 20, isso é muito, muito importante, porque aqui é o momento, né, as primeiras palavras, praticamente, né, de Jesus após a sua ressurreição. E Jesus aparece então ressuscitado primeiramente a Maria, Maria que estava lá chorando, né? Maria Madalena que teve uma história, né, de mudança de vida por ter conhecido Jesus pessoalmente, humanamente dizendo, e agora ela estava lá, né, em prantos, em choro, ela estava lá no lugar, né, onde havia, né, o jardim onde, né, havia, né, os sepulcros, né, onde ela pensava estar o corpo de Jesus. Então ela estava lá na expectativa, né, de honrar, né, o corpo de Jesus, né, Sepultá-lo, né? ele já estava Onde ele foi sepultado, né, sepultado, onde ele né? foi Exatamente, sepultado, exatamente. exatamente. Então o que acontece? E quando ela vai a esse lugar, a palavra que nos diz que ela viu dois anjos, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 11, eu vou falar assim, Maria, que é a Maria Madalena, né? Qual é o capítulo? Isso, então João, né, capítulo 20, versículo 11, vai falar, Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 11, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos,
vestidos de branco, assentados onde jazera, onde estava, né? Foi colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor? E não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Amém. Meu irmão Adilson, essa palavra aqui é maravilhosa, né? Porque, como eu falei aqui, Maria, ela foi uma pessoa que teve uma vida, uma história, né? Uma mudança de vida ao encontrar-se com Jesus. E agora ela estava, né, nessa condição, nesse lugar, nesse jardim, né, junto ao sepulcro de Jesus, e estava muito triste, chorando, mas chorando até porque assim ela viu que o corpo não estava lá, né? A pedra, né, que fechava o sepulcro havia sido removida, e ela pensava o quê? Ela estava pensando, né, dentro do ambiente do sentimento da morte. Ela estava ali triste, entristecida, triste pelo fato de que, qual era o pensamento? Pensamento natural, né? De que alguém tinha levado o corpo de Jesus, né? A ressurreição não era um fato, não era algo ainda aceitável, né, na mente, no coração dessas pessoas que criam na pessoa Jesus, no homem Jesus. Por isso que a gente fala do aspecto da redenção, do poder da redenção, da grandiosidade, da magnitude da obra redentora, né? Então a Maria estava ali na expectativa e triste por não encontrar o corpo de Jesus. Mas para a surpresa dela, aparece ali 2 anjos e falam para ela, né? Perguntam para ela: mulher, por que choras? Né? E daí ela fala: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então olha, né, vamos dizer, a simplicidade, né, e a maneira ingênua dela de estar dizendo que o que ela estava procurando era o corpo de Jesus, e estava chorando porque ele não estava ali, o corpo dele morto, né? E aí, no caso, aqui no versículo 13, né? Isso fala no versículo 13, né? E no versículo 14: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Então ela vira-se para trás, né? E ela vê alguém, mas não sabia que era Jesus, né? Nem imaginava, porque ela estava com a imaginação, com a mente em Jesus, né? No Jesus morto. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, pensando que era o jardineiro, ou aquele que cuidava lá do local, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então ela queria, né, pegar o corpo dele, tomar o corpo de Jesus e cuidar dele, levar ele, honrar ele, né? Então esse era o pensamento, né, de uma boa pessoa, de um bom coração, né? Uma boa seguidora, que ela seguia Jesus, exatamente, né? Uma boa seguidora, muito bem colocado. Então aqui no versículo 16, então Jesus disse Maria, e ela voltando-se, quando ele fala Maria, quando ele fala, né, ela já estava habituada a ouvir Jesus chamar ela pelo nome, né, e a voz também, né? Então quando Jesus fala, né, disse-lhe Maria, Jesus clama Maria, ela voltou-se para ele e disse-lhe Rabone, quer dizer mestre. Então Jesus fala para ela, né, não me detenhas, porque ainda não subi, né, ou seja, não ascendi
né, para meu Pai, mas vai, agora olha bem aqui que ele vai dizer, ó, eu ainda não subi para meu Pai, mas agora olha o que ele vai falar para ela, mas vai para meus irmãos, olha bem, para meus irmãos. Então ele já não vai, ele não fala mais para meus discípulos, ele não fala mais para os meus amigos, mas ele diz, vai para meus irmãos, vai, né? E dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Olha, eu não sei se vocês conseguiram captar aqui a magnitude disso que Jesus estava aqui pontuando e falando para Maria Madalena, quando ele estava falando isso aqui, né? Então vamos olhar assim no seguinte ponto: as perspectivas de Maria era encontrar o corpo de Jesus e não encontrou, estava triste, estava frustrada, o corpo morto. E agora, inesperadamente, Jesus vem ao encontro dela, vivo, ressuscitado, né? E chama ela pelo nome, né? E quando ela se vira, olha, vê Jesus, mestre, né? E aí ela, né, com certeza quis se lançar diante, né, a ele, né? Ele disse, Ele falou, não me detenhas, não me detenhas, né? Porque ainda não subi para meu Pai, né? Mas ele disse assim, ó, mas vai, esse não me detenha, não subir para meu Pai, é um outro ponto que outro dia a gente pode pontuar, né? Sim. Então agora, mas vai, aí agora começa o tratamento diferente, em circunstância diferente e nos colocando numa posição diferente. Então Jesus disse assim, vai para meus irmãos, né? Então não é mais os amigos, nem os discípulos, nem seguidores, para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo, que eu vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então agora ele coloca nós no mesmo patamar, né? no mesmo nível. Patamar, no mesmo lugar, vamos dizer. Ele agora engloba nós, os que cremos nele, na obra dele, na redenção dele, na mesma condição que ele, né? Então vai lá e diga que para meus irmãos, que eu vou subir para o meu Pai, que é Pai deles também, para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus, né? Então isso é muito maravilhoso, porque agora aqui houve uma transição muito grande, irmão Adilson, né? De nós passarmos a sermos filhos de Deus após a obra redentora, após a obra vencedora de Jesus Cristo, que venceu o poder da morte, o poder do pecado, né? Aquilo que nos separava de Deus, né? Que éramos apenas como criaturas, né? Mas agora temos o direito de ser feitos filhos de Deus, né? E isso é muito grandioso, muito maravilhoso. Nós vamos discorrer esse assunto aqui nessa mensagem, né? E é muito forte. A gente vai estar tratando isso no decorrer dessa mensagem, no decorrer desse vídeo. Amém? E sobre isso também é um assunto que a gente vai estar sempre falando, né? Sim. A filiação a Deus você vai ter uma nova perspectiva da sua vida a partir desse momento. Quando você entender quem você é e o que Deus te deu ali através de Cristo na cruz, né? Você vai começar a olhar o mundo e olhar para a sua própria vida de uma forma diferente. O importante aqui do que o pastor pontuou é que antes dessa obra, Jesus ele chamou muitas vezes os seus discípulos de amigos, e também chamava eles de discípulos, porque realmente eles eram discípulos dele. Sim. Mas por quê? Porque ele não tinha concluído a obra. Ele era o único filho de Deus, ele era o unigênito. A própria palavra nos fala que ele veio como unigênito do Pai. Unigênito, para quem não sabe, é único. Ele veio como o único filho de Deus. E agora quando ele vem e chama de irmãos, é porque ali ele já fez a obra que ele veio para fazer. Exatamente. Que é se transformar de unigênito para primogênito. Primogênito é o primeiro. Por que primeiro? Porque agora tem muitos. Mas quem são esses muitos? Até agora eu quero usar aqui, embasar
o que eu quero pontuar está no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vou repetir. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, não é para um número determinado de pessoas, é todos vós. Todos. Para quem que ele está falando isso? Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê na obra redentora, na obra salvadora de Cristo, você recebe esse espírito de adoção, você recebe essa filiação, né? Você sai da sua natureza de descendente de Adão, descendente do pecado, descendente da morte, que a gente apontou em outros vídeos, e você entra nessa vida com Deus, você se torna realmente um filho dele. Isso é maravilhoso se a gente pegar e analisar isso com uma ótica mais crítica, olhar isso com uma ótica mais profunda. Isso é tremendo, meus irmãos, isso é tremendo demais. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pai, o meu pai celestial. Jesus me chama de irmão. Por que ele me chama de irmão? Porque através da obra dele, ele me transforma num filho de Deus. Eu virei um filho dele, não é mesmo, pastor? Sim. E é muito importante o que o irmão Adilson leu aqui também em Gálatas 3, né? Que fala que todos, né? Todos, né? Mediante a fé em Jesus, né? Mediante a fé em Jesus. Ou seja, como lemos aqui também em João, voltando aqui no que lemos em João, né? Jesus só pôde chamar seus discípulos, seus amigos de irmãos e de filhos. Ele estava chamando aqui de filhos, porque ele disse: eu vou subir para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? Em outras palavras, ele estava chamando eles de filhos, né? Então ele só pôde falar isso após a obra completa, a obra redentora, né? Então é por intermédio da obra de Jesus Cristo, né? E aí a questão que o irmão Adilson leu ali em Gálatas 3, né? Que é mediante a fé, né? A fé em Jesus é naquilo que Jesus ele fez. Porque note que enquanto Jesus estava aqui como homem, né? Os seus discípulos eram amigos, eram discípulos, eram seguidores, né? Mas não eram filhos, não eram membros legítimos da família, não eram da família, não eram da casa, né? Agora não, mediante essa obra obra redentora, né? Por quê? Porque mediante essa obra redentora, porque aí é o X da questão, irmãos. Porque nessa obra onde Jesus ele realizou ali, ele morreu, né? Com a nossa velha natureza. Ele morreu com a nossa vida separada de Deus, sem Deus. Ele morreu nela, ele morreu com ela, né? E ele doou a nós a vida dele, ele deu a vida, que é a vida de filho de Deus. Então assim como Jesus nos substituiu na cruz, a obra redentora, ela também substitui em nós a nossa natureza. Aqui é uma questão de natureza, é deixar de ser criatura para ser filho do Criador. Criatura é uma coisa criada. Filho é por natureza, né? Descendente. É isso, é geração, né? Criação é outra coisa. Filho é outra coisa, já é filiação, né? Então isso é muito importante. Então agora, mediante a obra de Jesus, nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus em nós, e nos dá filiação, direito legal, né? Tanto que ele nos dá o Espírito, que nós vamos ler depois ali, né? Pelo qual clamamos, né? O Espírito de adoção, que clamamos Abba Pai, que recebemos do Espírito dele, e clamamos, né? Com o nosso Espírito, Abba Pai, quer dizer, meu Pai, né? No nosso Espírito, nós nos contactamos, né? Com Deus, falamos com Deus, dialogamos com Deus em nosso Espírito, né? Como nosso Pai, porque ele colocou dentro de nós, isso é uma questão de natureza, ele colocou a natureza dele em nós, até a natureza tá aqui, de filho. No livro de Gálatas 4, continuando aqui, bem pertinho de onde eu estava, Gálatas 4, 6, e porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. É exatamente o que o pastor está pontuando aqui, né? Porque nós recebemos e cremos aqui que eu falei em Gálatas 3:26, que mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos adotados, recebemos a filiação a Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós recebemos o seu Espírito. Por isso que agora nós somos filhos com ele. Sim. Por isso que agora ele chamou os discípulos ali que não são mais discípulos, chamou de irmãos. E ele nos chama de irmãos também. Quando cremos na fé dele, nós nos tornamos filhos de Deus e o Espírito dele repousa em nosso coração. E esse Espírito de Jesus que está repousando em nosso coração é o que testifica de toda a sua obra. É o que testifica de tudo que ele nos deu. É o que testifica da obra maravilhosa, completa, única, perfeita, que nos torna filho do Pai. Sim. Que nos torna filhos de Deus. Então, irmãos, agora quando você for orar a Deus, chame ele de Pai. Ele é seu Pai. Você crê na obra de Cristo, mediante a fé em Jesus, você recebe essa filiação, você se torna filho. Então tenha essa intimidade com ele. O objetivo de trazermos essa palavra para você é para você ir mais além em Deus. É para você sair do natural e entrar totalmente no sobrenatural. Porque essa obra é uma obra sobrenatural. Não é uma obra humana e nem uma obra natural. Quando você se contatar com Deus, se você se conectar com Deus, você orar, você se humilhar ao Pai, você chorar, chame Ele de Pai. Porque Ele te chama de filho. Aleluia. Ele te chama de filho. Ele fala para você, você é meu filhinho, você é minha filhinha. Então viva como um filho de Deus. Receba, entenda que ele coloca dentro do seu coração o Espírito de Cristo, o que clama Abba Pai, o que contacta com o seu espírito com o Espírito de Deus. E ele revela para você que você é filho dele. Não é mesmo, pastor? Amém. É isso mesmo, irmão Adilson. E assim, usando uma linguagem, né, bem prática, bem simples, né? É uma coisa que dentro do conceito religioso, né? As pessoas às vezes entram dentro de um ambiente, né, de religiosidade, dentro de um ambiente de um padrão religioso, de um formato religioso, né? Mas não entendem, né, que o propósito de Deus, como Deus, né, ele nos deseja, né? Ele anseia em tratar de nós, se relacionar com nós como filhos. E ele deseja que a gente tenha esse anseio, essa mentalidade, esse espírito dele em nós, e a gente se relacione com ele como pai. Deus, ele proporcionou isso para nós exatamente para que a gente tenha um relacionamento. E o exemplo natural aqui de família, entre pai e filho, é muito importante, né? Porque a gente vê o relacionamento, a dependência de um filho, né? A autoridade de um pai, o que o pai supre para seus filhos, né? Os cuidados de seu pai. Da mesma maneira, ilustrando assim de uma maneira simples, assim, Deus, ele deseja e anseia que a gente tenha esse conceito, esse entendimento, né, de filho, esse posicionamento de filho, esse relacionamento, e a gente viva isso, a gente pratique isso, a gente não trate essa questão como um mero conceito religioso, um mero conceito, sabe, é para o momento de culto, é para o momento é quando eu estou lá no ambiente da igreja, eu estou lá no dia, sabe, no meio da cristandade. Não, é uma questão de viver como filho de Deus. É uma questão de saber quem nós somos, de viver e de ter aquilo que foi nos dado esse direito, foi nos dado esse privilégio. Então nós temos que saber, né, nos utilizar ou desfrutar do privilégio que recebemos de termos sido feitos filhos de Deus. E agora, né, temos esse privilégio de ter Deus como nosso Pai. Imagina, o Deus é o nosso Pai. Então, saber que temos os cuidados dele estão sobre nós, né? O amor dele está sobre nós. E nós precisamos saber que nós temos, né? O nosso Pai, ele tem os recursos que nós precisamos. Sabemos que ele tem, né? Não só os recursos, ele tem os cuidados para com os filhos, né? Então nós temos uma segurança nele, nós temos um descanso nele, uma paz que vem dele. Ou seja, somos da família.
Nos Então, nós sentimos protegidos. Isso, temos que aprender a viver assim como nós vivemos naturalmente falando, na nossa família, temos que viver em família com Deus, entendeu? Isso é ser filho, isso é interagindo com Deus em família, ilustrando aqui de uma maneira simples, irmão Adilson. Bem simples mesmo. É tudo que Deus quer ter conosco, toda essa obra que Ele fez, é para uma única finalidade. É para se aproximar da gente. E Exatamente. para que nós nos aproximemos dele. Toda obra de Deus, ela tem uma finalidade muito simples, que é trazer nós para ele e ele vir para nós. Na verdade, ele sempre esteve aqui, né? É a gente que nunca conseguiu entender, mas quando a gente entende essa obra de Cristo, a gente percebe que tudo que ele fez foi por amor. E o amor de pai é porque ele nos ama como Aleluia. filho. Ele nos ama, exatamente do que o pastor pontuou aqui, olhando pelo lado natural, pelo lado humano. O que que um pai, um verdadeiro pai, um genuíno pai faz? Protege a família. Ele ama o seu filho, ele se doa para o seu filho, ele cuida, ele ajuda, ele ensina os caminhos que o filho deve andar. Deus é a mesma coisa, só que Deus é muito maior. Deus é o mesmo sentido, só que tudo em dobro, tudo em muitas vezes maior. Tudo que Deus quer conosco é exatamente isso, né, pastor? Sim. Que andemos com Ele em intimidade, em comunhão, como filho com pai. Não cheguemos a Ele conversar com Deus como se fôssemos estranhos, ou como se Ele fosse um estranho. Eu acho que exatamente tudo que a palavra aqui fala no livro de Gálatas 6, sobre que recebemos o Espírito de Jesus em nosso coração, é porque humanamente isso é impossível entender. Mas como assim eu sou filho de Deus? Não tem. Por isso que recebemos o Espírito de Jesus em nosso coração, para que aqui não entende, mas aqui entende. E aqui entende, aqui sente e aqui vive. O meu coração entende que eu sou filho do Pai. A minha mente talvez vai ficar nas questões humanas. Não, mas o meu coração ele entende. E aí quando o meu coração entende e começa a viver, a minha vida se entrega, não é mesmo, pastor? É verdade. A gente sempre tem pontuado aqui que tudo se trata de fé, né? É mediante a fé, né? Então é crendo, né? Então nós precisamos crer, né? Eu me recordo até de quando, falando da ressurreição de Jesus ali, né? Quando os discípulos de Jesus, ainda discípulos, né? Quando Jesus aparece ressuscitado para eles e um deles estava ausente, que era Tomé. E por mais que ele era discípulo, era amigo de Jesus, conhecido pessoalmente, humanamente, visto que Jesus veio humanamente para realizar a obra da redenção para a humanidade. Então, Tomé, no caso, não creu, né? Não creu. E aí quando, né, os demais que tinham visto, né, contaram para ele, eufóricos ficaram, né, visto que, até que Jesus aparecesse para eles, eles estavam frustrados, estavam arrasados, assim, assolados, sabe? Então, quando Jesus aparece, toda aquela, sabe, Jesus primeiro lançou em rosto a incredulidade deles e a dureza de coração deles, por não haverem crido naquilo que ele já havia falado, que ia acontecer, que ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia, né? Mas eles não criam nisso porque humanamente isso, como o irmão Adilson falou, nossa mente não capta isso, não compreende isso. O Espírito ainda né? não tinha vindo, né? Exatamente, e o Espírito não tinha vindo, exatamente, muito bem pontuado. E agora, então o que aconteceu com Tomé? E aí Tomé, quando ele estava dizendo, ele estava contando, ele pegou e falou, não, mas eu não creio no que vocês estão falando. Eu não creio, eu creio no que eu vi. Eu vi ele morrer, eu vi ele né, sendo levado para ser sepultado. Bem né? como um humano, bem como olhos humanos. Eu vi ele na cruz, exatamente. Então ele chegou ao ponto do extremo de dizer assim, se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com a minha mão, se eu não tocar no seu lado, se eu não ver suas chagas, eu não vou crer. E aí quando ele estava falando aquilo, Jesus aparece ali para ele. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus pega e fala, Tomé, vem aqui, toca do meu lado, toca nas minhas mãos. E aí Tomé pega, se prostra e fala, Senhor meu e Deus meu, né? Aí Jesus pega e fala para ele, Tomé, porque tu visse, tu cresce. Mas ele diz assim, Jesus disse algo muito maior para nós, muito maior, num nível muito mais elevado. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Não viram, mas creram.
Então é crendo, queridos, que nós recebemos esse privilégio, essa bênção na nossa vida, essa grandiosidade dessa obra de Deus, esse privilégio grandioso de Deus para a nossa vida, né? É crendo, irmão Adilson. E olha como casa ali com Gálatas 3:26, é mediante a fé em Jesus Cristo. Exatamente. É bem-aventurado aqueles que creram, bem-aventurado aquele que crê. Primeiro, por que é bem-aventurado? Porque que se você crê na obra e receber esse espírito que vai falar dentro de você que você é filho, quem só vai sair ganhando é você. Primeiro, tudo bem, Deus te ama e Deus quer ter essa intimidade com você, mas nós necessitamos muito, muito mais. A gente precisa, irmãos, não tem vida sem Deus, não tem vida sem Deus. Não existe momentos de diversão na sua vida que talvez a sua humanidade possa colocar na sua mente que você, eu tô feliz. É limitado e é temporário. Passa rápido. É limitado e é temporário. Agora em Deus, irmãos, a alegria, o gozo, a vida, a verdadeira vida não tem fim, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão. Tem algumas canções até que nos fazem lembrar, né, de algumas coisas. Tem umas partes delas assim que nem, né, às vezes os prazeres da vida, né, elas não se comparam, né, com o privilégio que nós temos, né, de nós sentir o amor de Deus em nossa vida, ser amados por Deus, né, saber que somos filhos de Deus, saber que temos um Deus tão bom, né, que nos recebeu, né, como filhos e agora é nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, que nos ampara, que nos protege, né, que nos ensina cada dia, que até meio que também, portanto, nos amar também nos exorta, né, irmão Adilson? Nos corrige quando estamos errados, porque Ele nos ama. Ele diz: qual é o pai que não corrigirá seu filho, pai, né? É o pai. Se o pai natural não, né, corrige, porque Ele não corrigiria. Então Deus nos corrige, a correção dele é só para o nosso bem, né? É para que a gente aprenda mais. Então é muito privilégio, é muita bênção, né? É muito maravilhoso. A gente só ganha, como eu falei, só ganhamos, né? Com certeza. Até eu quero ir mais uma palavra aqui no livro de João, para a gente discorrer um pouquinho mais. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. 12 e 13 eu vou ler. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja bem, a todos os que receberam quem? Jesus. E deu-lhes o poder, até e o pastor aqui a gente conversava antes do vídeo. Aqui o poder ele significa o pastor o direito, isso. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Aos que crerem, você tem que crer no nome de Jesus, você tem que crer e você vai receber esse direito. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Nasceram da vontade de Deus. Por que nasceram da vontade de Deus? Porque é a vontade de Deus que todos nós sejamos filhos dele. Não é a vontade de Deus que andemos aí desgarrados, andemos cada um no seu próprio caminho, cada um na sua vontade, como o livro de Isaías fala no capítulo 53, que é uma passagem maravilhosa. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que andemos nessa vida que ele nos dá, como filhos, andemos na intimidade. Você que tem pai, ou você que não tem, se você não tem um pai, você tem sim. Se você não tem um pai humano presente na sua vida, você tem um pai espiritual, você tem Deus. Essa é a vontade dele. E através do nome de Jesus, ele te dá esse direito, não é mesmo, pastor? Com certeza. E isso é muito maravilhoso, né? Porque, olha, não nascer da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Saber que Deus desejou isso para nós, né? Que Deus deseja para cada um de vocês que vocês não sejam apenas um mero religioso, tenham, vamos dizer, uma mera crença, vamos dizer, uma crença, vamos dizer, meia mística, né? Mas não fundamentada em Deus, genuína na palavra de Deus. Então Deus não deseja isso. Eu quero mencionar uma palavra muito importante que me veio agora, irmão Adilson, com essa permissão aqui. Amém. É uma parábola, né? Você viu que parábola é uma história que Jesus contava para dar lições, né, importantes, né? E Jesus fala sobre a parábola de um filho pródigo, né? Onde havia dois irmãos, né? Um certo pai, e o filho mais novo, né? Ele pediu a parte que pertencia a ele, né? E que
porque ele achou que não estava satisfeito com o que ele tinha na casa do pai. Então ele pegou e pediu a parte da herança, da fazenda. O pai ali, né, vendeu uma parte ali e deu a ele o direito. E ele pegou, nessa parábola, nessa história, né, o que acontece? Esse filho faz? Ele pega e pega a parte dele e começa a viver dissolutamente. Ou seja, começa a viver uma vida dissoluta, uma vida pervertida. Na sua própria vontade. Isso, e começa a gastar, né, aquilo que ele pegou o direito ali, começou a esbanjar, né, a desperdiçar. A palavra pródigo quer dizer desperdiçador, estava desperdiçando o que ele tinha. Então ele estava desperdiçando, né, o que ele tinha de direito, estava jogando fora, naquela vida dissoluta que leva a nada. A morte. Leva à morte, leva ao caos, leva à pobreza, leva à miséria. E aí aconteceu que, aí tendo vivendo essa vida dissoluta, lá está em Lucas 15, versículo 13, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, acabou o dinheiro, Passageiro, acabou o né? recurso, exatamente. Houve naquela terra também uma grande fome, começou a padecer necessidade. Aí olha que situação, esse jovem, esse filho sai da casa do pai, vai viver, fazer o que ele gostava, o que a natureza dele pedia, né? E aí vivendo uma vida dissoluta, gasta tudo que ele recebeu por direito, por herança, e aí começou o quê? Veio uma grande fome ali naquela cidade. Passar necessidades, e ele começou, né, a padecer necessidade. E aí foi, né, chegou-se a um dos cidadãos daquela região, e ele foi trabalhar como empregado para apacentar porcos. Olha só. E ele apacentando porcos, ele estava em tanta necessidade, tanta fome, que ele desejava se alimentar de alimento de porcos, dos próprios alimentos dos porcos. Que os porcos na mente dele comiam melhor do que ele, né? Exatamente. E na mente dele não, realmente comiam melhor do que ele. E nessa história, nessa parábola é interessante que, vamos dizer assim, quando ele chegou nesse, vamos dizer assim, nesse ápice do abismo, no lugar mais fundo ali, né? No caos da vida dele, né? Ele começou a se dar conta, a tornar a si, a ver o que ele estava fazendo com a vida dele, a que ponto ele estava chegando, aonde ele estava chegando. E aí o que aconteceu? No versículo 17 fala assim, e tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai, têm abundância pão, e eu aqui, que ele era um filho, padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos ou empregados. Levantou-se e, levantando-se, foi para seu pai. Ele foi. E quando ainda estava longe, viu seu pai. O seu pai viu ele de longe, já viu ele de longe. E se moveu em íntima compaixão. Quem? O seu pai se moveu. E correndo, o pai correu ao encontro dele e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, ou seja, o recebeu, jubiloso, com alegria de receber de volta o seu filho. O seu filho. E o seu pai recebeu, né? Tomou em seus braços, correu ao encontro dele. E interessante, olha só a alegria desse pai, o prazer desse pai. Ele pegou e disse o seguinte, chamou os servos, né? E esse filho foi voltando ali, dizendo, né? Pensando, se sentindo mais como indigno agora de ser feito filho de novo, né? De voltar a ser filho, eu vou fazer como um servo mesmo, porque pelo menos vou ter comida em abundância, né? Então, o que aconteceu? Mas o pai, que é o pai de amor, o pai das misericórdias, né? Ele pegou e falou assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, né? O anel tem um símbolo de aliança, e alparcas nos pés, que é honra. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, Deus preparou uma festa, né, para receber o seu filho de volta. E isso é uma parábola, é uma história. O que quer dizer isso na verdade? Isso quer dizer o quê? Que nós, que na verdade que não estamos agindo como filhos, ou as pessoas que não estão agindo como filho, quando elas caem em si, quando os olhos se abrem, quando elas chegam em uma situação de, pô, para que vida que eu estou vivendo? Aonde que eu vou chegar com isso? Aonde que eu vou parar com isso? No fundo do Exatamente, poço. que vida é essa sem Deus, sem o Pai? E aí ele recorre a Deus, ele olha para Deus, ele se lembra que há um Deus que espera por ele. Ele se lembra que há um Deus, né, que vai cuidar dele, que vai alimentar dele, ele, que vai receber ele, que vai amparar ele. E aí esse filho, né, voltou ali. Isso é o que Jesus estava querendo dizer, que é o caminho que nós temos que tomar. Todos têm que tomar. Se voltar para Deus, recorrer a Deus, ir de encontro a Deus, né, que ele vai te receber como o quê? Não como um escravo, não como um empregado, não como alguém qualquer, mas ele vai te receber com alegria, ele vai te receber com amor, ele vai te receber com abraço. Ele vai te receber com abraço. Ele vai te abraçar, vai te receber com alegria. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo, esse é o coração de Deus. Como isso é grandioso, né, irmão Adilson? E o importante disso é que também a gente tem que ressaltar a humildade do filho, né? Que ele foi humilde em voltar e se humilhar. Que é o que o Pai deseja. Que é o que exatamente é o que Deus deseja, que a gente seja humilde e que a gente entenda que não há vida longe dele. Percebam que aqui, como o pastor pontuou, a parábola é uma história. Mas na vida real é assim. Na nossa vida é assim. Sim. Eu conheci Deus pela dor. Eu estava lá no fundo do poço até que eu disse, poxa, peraí, mas eu vou recorrer a Deus. E eu recorri, e Deus não é um pai amargo, aquele pai orgulhoso. Deus é bem aquele pai de amor mesmo, ele te recebe de braços abertos. Ele não é resistente, né? Ele não vai te receber e dizer, olha, viu, eu te avisei, viu, não foi, você fez. Não, tudo que ele mais quer é aqui, ó, pai e filho. E olha como casa com a palavra que eu quero trazer no livro de 1 João 3. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha o grande amor, casa perfeitamente com o que o pastor acabou de pontuar. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, não conheceu Deus, não conheceu Jesus, não conheceu a obra dele. O mundo não nos conhece, o mundo não entende, porque o mundo não tem esse espírito de Jesus operando no seu coração. Mas você que está olhando agora, está ouvindo nosso vídeo, assistindo o nosso vídeo, está mergulhando na palavra conosco e Deus está tocando no seu coração, você vai entender em nome de Jesus. O mundo não te conhece e o mundo nunca vai entender, mas Deus te entende. Deus te conhece porque você é filho dele. Deus conhece os seus. Deus ama os seus. Deus está com os braços abertos, irmão. Ele não está te esperando para te julgar, para te condenar. Ele está te esperando para te amar. Deus ele não quer te condenar, ele não quer que você olhe para o que você está vivendo, para o que você viveu e se autocondene. Ele quer que você olhe para você mesmo, para a sua situação, se humilhe a ele, venha com humildade e ele vai te acolher com toda a mansidão e amor, porque ele é manso e humilde. Não é mesmo, pastor? Com certeza. E uma coisa muito importante a se considerar aqui, que a gente pontuou aqui, que eu me utilizei aqui da parábola do filho pródigo, né? É que assim, é uma lição muito importante, porque a vida longe de Deus, a vida, né, sem Deus, a vida na carne, a vida no mundo, vamos dizer assim, é uma vida que vai se desgastar, entendeu? É um prazer que vai acabar, é uma alegria que vai acabar, que nem esse filho pródigo que aconteceu. Enquanto ele tinha a parte da herança dele, ele viveu dissolutamente. Mas chegou o tempo que acabou o dinheiro dele. Ou seja, o mundo, né, consumiu o que ele tinha. Ele gastou. Para ter prazer, ele teve que gastar.
Para ter alegria, ele teve que gastar, ele teve que pagar, ele teve que comprar, e o dinheiro acabou, o prazer acabou, a alegria acabou. Ou seja, tem um preço de troca, tem um preço por uma alegria momentânea, por uma vida momentânea, por um prazer momentâneo. Mas agora nós estamos falando de Deus, de um prazer, de uma alegria, de uma vida que Deus nos dá gratuitamente. E é eterno, né? Nos dá com amor, ele nos dá para vivermos para sempre com ele. Em uma vida que não acaba, em um prazer que não acaba, em um amor que não acaba, né? Então isso é muito maravilhoso, é muito diferente viver sem Deus e viver com Deus, é muito diferente, muito diferente, irmão Adilson. É outra natureza, né? Sim. É outro ambiente, por isso que ambiente. o mundo não conhece, porque muitas vezes vai acontecer quando você entende a obra que Deus fez, a obra que Cristo fez na cruz e você aceita essa filiação, muitas pessoas que continuam na sua na velha vida ou nas suas práticas, vivendo segundo a sua vontade, não vão te entender. E não tem como te entender mesmo, porque são naturezas distintas. Quando você entende essa obra e toma ela para si, você sai desse ambiente. Você sai dessa natureza pecaminosa, dessa natureza morta, vem para esse ambiente da paz, da vida, do amor. Você vai enfrentar batalhas? Vai enfrentar lutas? Vai, mas você vai andar na seguridade do Pai. Vai andar no colo dele. Não é mesmo? Até tem uma outra palavra em Romanos, o senhor que apontou ela, pastor? Sim. Que aqui é para fechar com chave de ouro. Esse nosso vídeo que a gente está usando para tratar, né, sobre essa questão importantíssima, que é a identidade. Você precisa entender, e hoje você vai entender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Amém. Então é Romanos 8,14, né? Aleluia. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Cristo padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, honrados, né? Enriquecidos, né? Então essa palavra é muito importante porque um filho de Deus, ele não é mais guiado, vamos dizer, pelas diretrizes, né? Pelas regras, pelos padrões do mundo, da vida natural, da vida carnal, da vida sem Deus. Mas a gente tem agora uma direção, né? Que Deus nos dá, Deus coloca a sua natureza dentro de nós, que é o Espírito Santo, para nos guiar, né? Para nos dar direção, para nos dar a luz, aonde devemos ir, no que devemos proceder, como fazer. Então ele nos guia, né? Então ele fala aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, um espírito que escraviza, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Olha bem, então isso é uma coisa, é uma obra tão espiritual que nós recebemos o espírito de adoção, né? Ela é uma obra, não é uma obra mental, intelectual, não é uma obra, somente para o teu intelecto aqui, mas é uma obra para o teu ser, para o teu verdadeiro ser, para o teu espírito. Então Deus coloca em nós o espírito de adoção de filhos, porque somos, visto que fomos através de uma obra legal, nós somos legalmente filhos de Deus, e por esse direito Deus nos dá um espírito, Deus nos dá da sua natureza, para a natureza dele, né, testificar com a nossa, que nós somos filhos de Deus. É aquela passagem lá de Gálatas, né? O próprio Deus coloca o Espírito de Jesus em nosso coração para testificar que somos filhos de Deus. Exatamente. Que palavra maravilhosa, né, pastor? Do fundo do meu coração, eu creio que do pastor também, a gente espera assim que vocês compreendam um pouquinho mais. Não procurem olhar
mais do que a palavra de Deus, não procurem Sim. ver em um homem a perfeição, porque a perfeição só está em Cristo. Não procurem olhar detalhes de homens, procurem olhar os detalhes da palavra de Deus. Como a gente já falou em outros vídeos, não procurem olhar aqui ao redor, procurem olhar para o que está sendo dito, que é a palavra do Senhor, e do fundo do nosso coração. A gente espera, assim, que vocês entendam um pouquinho mais, possam dar um passo a mais, Em possam nome de se Jesus. direcionar um pouquinho mais a Deus, Em nome de possam Jesus. entender que Jesus ele não morreu em vão. Jesus ele morreu por muitas, muitas coisas para nós. E uma das principais, se não a principal, uma das principais é a filiação. Você agora tem um pai, você tem alguém que te ama, alguém que zela pela sua vida, alguém que está ao seu lado o tempo todo, porque a palavra do Senhor fala Aleluia. que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Glória a Deus. Então ele está em tudo, ele está em todos os lugares, ele está na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia. Medite nessas palavras. Essas palavras, a palavra de Deus, ela é vida, ela vai te levar para essa vida. Não é mesmo, pastor? Amém. E com certeza eu não posso deixar de enfatizar aqui uma coisa, porque como eu li aqui em Romanos 8, no versículo 17, fala assim: e se nós somos filhos de Deus, logo somos também o quê? Herdeiros de Deus. Ou seja, nós herdamos a natureza de Deus, herdamos os privilégios em Deus, herdamos o lugar em Deus, a herança de Deus, as bênçãos de Deus, somos herdeiros de Deus. Tudo que Deus tem pertence a seus filhos, porque é direito, é da família, é herança. E herdamos, né? Aqui fala assim, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que Cristo herdou, nós vamos herdar juntamente com Ele, né? Então é muito importante a gente entender isso, que a questão ser filho de Deus é muito importante porque nós vamos herdar tudo aquilo que pertence a Deus. Tudo aquilo que Deus criou e preparou, Ele criou e preparou pensando em quê? Em seus filhos. Na sua família. Exatamente, sua glória família. a Deus por isso, né? Um pai Amém? trabalha, só voltando para o lado humano, um pai trabalha para deixar tudo para os seus filhos. Exatamente. É exatamente isso que Deus fez. Aleluia. Tudo que ele criou, tudo que ele trabalhou, foi para deixar os seus filhos. Irmãos, Amém. não deixe essa palavra passar despercebido, passar batido na sua vida. Verdade. Guarde ela. Guarde, Em nome guarde, de Jesus. guarde, medite, ore. É a palavra de Deus, não é mesmo, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Então nós vamos aqui, né? Vamos finalizar com uma oração. Em nome de E Jesus. oramos em nome de Jesus, né? E vocês que nos assistem, nos ouvem, né? Não, como o irmão Adilson aqui pontuou, a gente não está preocupado aqui com detalhes, cenário, arranjos, não, é com a simplicidade e com a essência da palavra, a importância da palavra e da obra de Deus na nossa vida. O nosso objetivo aqui é não nós sermos alcançado, promovido, mas você ser alcançado Em nome de Jesus. pela palavra de Deus, pelo propósito de Deus, pelo amor de Deus que Ele tem pela tua vida. Amém? Então esse é o desejo do nosso coração, né, irmão Nós Adilson? somos pessoas simples, Sim. duas pessoas simples mas a palavra de Deus ela é simples, mas só que ela é muito eficaz quando ela é recebida com amor, com carinho, com entendimento. Aleluia. Então, são pessoas simples, fazendo a vontade de Deus com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês recebam. Sigam o nosso canal, é Tempo da Verdade. Ativem os sininhos lá das notificações para receber. Em nome de Jesus, a gente espera toda semana postar um vídeo, Sim. trazendo um pouquinho Em nome mais de sobre Jesus. a obra de Cristo, sobre o que Cristo nos deu, sobre a palavra de Deus. Somente Amém. sobre a palavra de Deus. Como o pastor falou, não é para promover um homem, não é para mostrar a eloquência de ninguém, é para mostrar Jesus Exatamente. e o nome dele. Amém, Amém. pastor? Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus nome nós de oramos, Jesus. te louvando, Senhor, por essa oportunidade, Sim, meu Pai. por essa graça, essa obra maravilhosa, por esse privilégio maravilhoso que recebemos, ó Deus, de sermos feitos filhos de Deus. Aleluias. E agora, Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando dessa mensagem, dessa palavra e dessa obra tão grandiosa, Sim, tão Jesus. poderosa, que Obrigado. realizaste por todos nós. Obrigado. E oramos, ó Pai, por todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles Sim, que nos meu assistem, Deus. Senhor, para que, pelo poder do Teu Espírito Em nome Santo, de Jesus. eles possam, Deus,
em nome de Jesus, em seus corações, Sim, Pai, meu Pai. receberem essa palavra, Sim, crerem na Tua palavra. Sim, Jesus. E em nome de Jesus, ó Em Pai, nome de Jesus. aleluia. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, porque é pela fé, o milagre, Senhor, acontecendo agora em cada vida. Em nome de O Jesus. milagre acontecendo agora, Senhor. Em nome de Jesus, o nome de milagre, Jesus, sim, meu o milagre da fé operando Oh, aleluia, neste coração, Senhor. nesta vida agora, Sim, Senhor. meu Pai. Em nome de Jesus. nome de Toma, Jesus. Senhor, em teus braços essa vida agora. Sim, meu Recebe, Senhor, em teus braços de filhos. amor, Pai. Em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Nós oramos sobre essa palavra. Nós oramos por todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, Pai. Sim, meu no Deus. nome de Jesus Em Cristo, nome de Senhor. Jesus. E te agradecemos por esse privilégio, por essa palavra e por Sim, essa meu oportunidade. No nome de Jesus. nome Muito de obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado por todos que também nos assistem e nos ouvem. No nome do Senhor Jesus. Sim, Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos te pedindo e também te agradecendo. Amém. de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, Amém, irmão? pastor. Amém. Obrigado por mais uma, Glória a Deus. uma vez aí juntos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na Em bênção nome de de Deus, Jesus. em nome de Jesus. Amém.